Então pessoal, aqui é o Iago NC e eu estou aqui hoje nesta ocasião especial para agradecer a todos vocês, né, que estão nos acompanhando aqui há tanto tempo, porque finalmente chegamos aqui em 800 inscritos. É isso mesmo, estamos aqui para mais um especial do nosso canal. Chegamos aqui nessa meta, né? Que eu admito que demorou um pouco dessa vez, mas sem problemas. Só tenho a agradecer a todos vocês que vêm acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado mesmo por continuarem assistindo os vídeos, participando das lives, acompanhando o nosso trabalho fora do canal do YouTube também, né? Nossos quadrinhos, nossas publicações, ilustrações e tudo mais. Mais uma vez agradecer a todo mundo por estar sempre curtindo, participando, e espero que em breve a gente chegue na próxima meta, né, que é 900 e em seguida 1000 inscritos aqui do canal. Mal posso esperar para trazer os próximos especiais, né, mas quando chegar a hora a gente vai trazer aqui. Enquanto isso, vamos ficar com o vídeo especial de hoje. Eu recomendo que vocês assistam os especiais anteriores nem lembro de quantos foram, de 100 inscritos, 500, 300... Enfim, assistam os especiais que saíram anteriormente, porque eles seguem uma ordem cronológica. E nesses especiais eu geralmente falo um pouco sobre o meu trabalho, né? Sobre meus projetos anteriores, como foi fazê-los, o período, como era, onde eu publiquei. Enfim, eu meio que falo nos bastidores aqui, mostro um pouco de como foram as coisas na nossa história de criação de conteúdo e de quadrinhos e vídeos do canal Iago NC e do Iago NC Quadrinhos como um todo, né? Todos os meus projetos que eu publico online. Enfim, vamos agora para a próxima etapa, aqui nesse especial de 800 inscritos. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. E sem mais delongas, eu vou aqui falar sobre 3 quadrinhos hoje. Hoje eu vou falar sobre Road Granger, Só Mais Outro Jogo e Nada a Se Ver, que são 3 quadrinhos que eu fiz para participar de concursos de mangás, que infelizmente não ganharam, né, mas acabaram sendo publicados numa coletânea que eu mesmo criei. Eu vou falar um pouco sobre os quadrinhos, né, mostrar umas ilustrações extras também. Então vamos começando aqui já pelo primeiro. E aqui nós temos, né, o primeiro que eu irei apresentar hoje, Road Granger no Mundo Mudado, ou em inglês, Road Granger in the Changed World. Vocês podem ver ali na página que indica que a leitura eu fiz da ordem da direita para a esquerda, ou seja, em estilo oriental, porque era uma exigência, né, do concurso que tinha que ser igual um mangá japonês mesmo, a ordem de leitura. E eu pensei em corrigir, mas nesse caso não foi um tanto difícil, né? Eu tive que deixar do jeito que estava mesmo. Porque iria afetar muito a publicação se eu fizesse com a orientação de leitura da esquerda para a direita. Mas do que se trata, né, esse quadrinho, Road Granger, é basicamente a história do personagem aí, o Road, que ele, acho que em termos de anime a gente chamaria isso de um isekai, né, que ele aparece num mundo diferente, ele acorda num mundo diferente. Mas basicamente o Road Granger, um dia ele aparece num mundo mudado, como o próprio nome diz, diferente do mundo dele, mas esse mundo não é um planeta diferente ou um reino mágico nem nada do tipo. É o mesmo mundo tecnicamente, só que todas as pessoas estão de certa forma diferentes. Os lugares são os mesmos, mas estão diferentes. Como se fosse uma realidade paralela do mundo que ele vivia. O mundo em si é o mesmo, mas todas as coisas têm alguma coisa de diferente. Por exemplo, o céu, em vez de ser azul, é rosa. Por exemplo, os prédios estão no mesmo lugar fisicamente, mas são diferentes. Por exemplo, uma farmácia e uma padaria vão ter que trocar de lugar. Tipo, um lugar que era uma drogaria virou uma padaria e vice-versa. E as pessoas em si, elas têm a mesma personalidade, mas tem alguma coisa diferente nelas. Tipo, elas são elas mesmas ainda, mas uma pode ter virado um ciborgue, outra pode ter virado uma criatura. Mas do ponto de vista do Road, a principal mudança é que ninguém se lembra da existência dele, né? Ele é como se fosse uma pessoa completamente nova. Em teoria, deveria existir algum substituto dele, né? Um equivalente a ele nesse mundo. Mas quem sabe o que aconteceu com esse equivalente? Talvez ele tenha trocado de lugar com o equivalente dele da outra realidade. Isso não mostra na história, né? Mas se eu fosse fazer uma continuação, talvez esse fosse um aspecto que eu iria abordar. Mas aqui ele é um garoto um tanto rebelde, como pode perceber por ele estar andando de skate e pelo estilo dele no geral.
A ideia seria que ele aproveitaria essa oportunidade, né, de ter vindo para um mundo novo para recomeçar, mas ao mesmo tempo ele tinha uma namorada que na realidade original dele que ele acabou perdendo, né, nessa troca. E a história começa quando ele finalmente encontra ela, depois de vagar por um bom tempo nessa realidade nova, ele encontra a que seria equivalente à namorada dele. Eu acho que é noiva, né? Que eu botei aqui na história. Tecnicamente ele ia se casar já com ela. Ele pode parecer novo, mas ele tem 19 anos na história. Ele e ela tem 19 anos. Aí ele encontra os antigos conhecidos dele, que ele finalmente chega na região que ele morava, na área. Ele encontra eles causando problemas, né? Como eles eram um bando de encrenqueiros, vândalos, enfim. Eles causando problema pra ela. Como ele não existe nessa realidade e também não tem um equivalente a ele, ela e todos eles não se lembram dele. Logo eles partem pra agredi-lo, enquanto o próprio Roger sabe que eles são. Como pra eles ele é só um estranho, ele causando problemas, eles partem para a briga e para ajudar a namorada dele, né, que é a Hidora, ele acaba brigando com eles, né, pra defendê-la. Eu gostei bastante de ilustrar esse quadrinho. Esse foi um dos que eu mais me diverti fazendo. Dos quadrinhos de capítulo único, acho que esse foi o que eu mais gostei de fazer, do processo de criar em si. Eu me diverti muito na época, porque foi um tempo que eu tinha bastante tempo livre, em particular. Quando eu fiz assim em 2017, para um concurso da... Nossa, qual é o nome da página? Media Bang, alguma coisa assim. Se eu não lembrar agora, eu vou botar aí na tela o nome do concurso que eu participei. Mas é um de mangá internacional que eu fiz para participar. Mesmo não tendo ganhado, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essas outras histórias. Foi muito divertido fazer esses one-shots. Eu até sinto um pouco de falta, né, de fazer esse capítulo único. Quando eu terminar a série atual, se eu ainda tiver fôlego, né, pra continuar desenhando, eu vou voltar a fazer capítulos únicos, quadrinhos de capítulo único. Que tem um charme muito especial de você poder fazer uma história contada do começo ao final de uma vez só. No geral eu gosto mais de histórias longas, mas tem um apelo único, essas de capítulo único que eu gosto também. Basicamente ele bota eles pra correrem, né, acaba com eles e o outro corre. Aí que tá, ele finalmente consegue encontrar a namorada dele e ele tenta manter um contato com ela. Ele não quer, tipo, formar uma ligação direta, né, porque ele sabe que ela não lembra dele, mas ao mesmo tempo ele quer ter de volta o que ele perdeu. Aqui mostra um pouco de como era a vida dele, na época que ele vivia, que é pra ter um pouco de vibe dos anos 80 e 90, né, esse quadrinho. Não tento ser tão direto no sentido de ficar fazendo o quadrinho ser só sobre isso, mas é um aspecto do personagem. E eu mostraria aos poucos isso, né? A história não seria toda só sobre o fator da nostalgia da época, mas é pra ser passar nessa época, assim, o quadrinho. Aí mostra, por exemplo, ele acordando que ele foi dormir na casa do amigo dele, aí ele acordou na outra dimensão, na outra realidade. E o amigo dele tinha virado uma outra coisa, essa salsicha aí, pra não dizer outra coisa. Até o skate dele mesmo mudou, como podem ver. Por exemplo, outra coisa que mudou também é onde algumas pessoas moravam, né? Ele foi visitar a noiva dele na casa, onde ficaria a casa dela. Ela não estava. Vários aspectos mudaram. Ele foi anotando, né, as diferenças entre o mundo original dele e esse mundo que ele está agora. Então ele anotou ali as pessoas, como elas mudaram, e o equivalente delas nessa nova dimensão. Eu gosto da ideia em si. Pode ser basicamente um isekai, se você for parar pra pensar. Na época que eu fiz isso não era tão popular quanto é hoje em dia, né? Essa premissa de parar num mundo diferente. Já tinha, claro, mangás assim, mas não era tão popular igual se veio a se tornar. Então eu nem tinha em mente essa ideia de Isekai quando eu fiz essa história. O máximo de referência que eu tinha pra Isekai era o Digimon e o Marheaven. O Marheaven, eu sei que não se pronuncia assim, mas é aquele mangá lá do Ginta que vai parar na dimensão diferente. Eu vou botar aí na tela pra vocês saberem de qual eu tô falando. Tem outros, né, que eu poderia citar também, mas só tô aqui dar uns exemplos rápidos. Aí descobre que a Hidora, a namorada dele, já tem um namorado nessa realidade. Logo ele não vai poder se aproximar e
formar um relacionamento com ela igual ele tinha na sua realidade original. E isso meio que acaba partindo o coração dele. Outro aspecto que mostra aqui é que ele era meio que um valentão, era um encrenqueiro na realidade original dele, né? Então ele não é exatamente um cara bonzinho, mas ele quis aproveitar essa oportunidade pra tentar mudar, né, como pessoa. Ele pensou que talvez, possivelmente, pudesse ser uma punição pelas atitudes dele e ter se mandado pra esse lugar diferente. Mas ele era um encrenqueiro, vou usar esse termo, na realidade original dele. Ele é um personagem assim, né, brigão, fora com as pessoas que ele gosta. Ele causa confusão, desobedecer regras, essas coisas assim de um personagem rebelde. Mas enfim, não vou mostrar o quadrinho inteiro. Acho que eu já mostrei a grande maioria das páginas, mas eu vou deixar o final pra caso vocês queiram ler, vocês mesmos. Eu meio que já contei, né, as grandes revelações, mas eu recomendo que vocês leiam. Esse quadrinho vai estar disponível no nosso site, ainda bem nas nossas páginas do Flip-Thru, Tapas. Tem vários lugares que vocês podem ler ele. Eu fiz ele originalmente em inglês, mas ainda assim com esse sentido de leitura, porque tinha que ser em inglês pro concurso. Nesse foi, como eu já falei, provavelmente o que eu mais me diverti fazendo. Eu gostei muito de desenhar essas cenas de ação dele, que até hoje eu fico satisfeito com o resultado, considerando que eu fiz em 2017. Eu não tinha me acostumado 100% ainda com a mesa digitalizadora. Acabei gostando bastante. Eu tinha um computador velho e limitado na época, né? Mas ainda assim eu acredito que eu alcancei um resultado bom com esse. De qualquer forma, esse aqui eu vou guardar pra sempre nas minhas memórias. Talvez algum dia eu pudesse dar uma continuidade a ele. Eu não tinha certeza de como faria a continuação, no que eu focaria. Se ele seria tipo um cara brigão que ajuda as pessoas ao redor dele de forma relutante, mas... Sabe, aquele arruaceiro com um coração de ouro? Seria algo assim a história dele. Mas não sei até que ponto chegaria a história, se ele conseguiria voltar pro mundo original dele ou não. Enfim, eu acredito que tinha um certo potencial essa história ainda. Quem sabe eu dei uma continuação depois. Muito provavelmente não, né? Mas se vocês demonstrarem interesse, talvez um dia. Vou mostrar aqui um pouco das ilustrações do Road Granger. Essa aqui é a arte de capa, né? Com esse efeito... Eu gostei bastante desse efeito. É pra parecer de VHS, fita. Eu fiz algumas versões diferentes, esse é meio 3D também. Gostei bastante do resultado com aquela vibe Vaporwave, sabe? Anos 80 e tal. Eu fiz essa arte, inclusive eu tenho um vídeo onde eu desenho essa arte aqui no canal do YouTube. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Eu tinha feito com a música, só que eu tive que tirar a música, né, por questões de direitos autorais. Mas eu usei a música nesse vídeo, a música original foi uma que eu tava ouvindo bastante na época em que eu desenhava. Que eu tava, como eu falei, né, com bastante tempo livre quando eu fiz essa série. Então eu assistia bastante vídeos enquanto eu desenhava, vídeos daquelas histórias de terror. Contando, top 15 com os casos de terror, essas coisas assim, de crime. E ouvindo essa música aí, que eu ouvi bastante, que eu tinha usado originalmente nesse vídeo de desenho, dessa ilustração. Então foi muito divertido fazer essa história. É uma das minhas grandes lembranças relacionadas a desenhar. Essa em particular, eu gosto demais. Outra ilustração aqui, né, de mostrar Hydra. Eu tenho que ver o nome desse personagem ali em cima no canto superior direito. Eu não lembro o nome dele. Ah, sim, o nome dele é Coolid. A mistura de cool com kids. Tipo, esse garoto legal. O Coolid ali em cima. E o Road aí na frente. É o céu pintado de rosa, né? Pra indicar como é a cor do céu nesse mundo. Ela é pra ser meio que uma pessoa lagarto, a Hydra. O nome dela, obviamente, é pra ser Hydra. Aqui temos uma das primeiras ilustrações que eu fiz do personagem. Eu gosto do design dele porque é bem diferente do meu traço habitual. Que eu fiz ele com as pernas super finas, com o volume do corpo dele sendo criado pela jaqueta. E o cabelo dele bem geométrico. Basicamente, eu fazia mais com linhas retas o cabelo dele. É um dos meus designs favoritos até hoje de personagem que eu já fiz. Que é bem angular e com uma jaqueta meio sem forma. É simples, ao mesmo tempo acho que tem uma silhueta boa o design. Pelo design do próprio personagem eu faria outra história só pra usar esse design de novo. Eu gostei bastante. Eu deliberadamente tentei fazer um traço um pouco diferente nessa história. Eu gostei do resultado. A logo, né, do quadrinho.
E aqui outra ilustração que eu fiz do Road, né? Essa aqui foi um pouco mais pra frente, acho que eu fiz em 2020. Só pra redesenhar o personagem uma vez mais. Mostrando sua determinação aí. Mas acho que agora sim, era basicamente isso que tínhamos para mostrar do Road Granger. Vamos aqui para o próximo quadrinho. E aqui temos o segundo quadrinho de hoje, que é Só Mais Outro Jogo. Esse aqui também criei para um concurso, né, para uma competição de mangás. Esse aqui ele é mais slice of life, se passando no mundo real, sem elementos sobrenaturais, nem de fantasia. A história é bem simples, né, e curta, é basicamente sobre uma garota que jogava um jogo numa máquina que tinha no mercadinho. Ela jogava um jogo de luta e ela tinha um recorde pessoal que ela bateu, que ela marcou um recorde nesse jogo de pontuação. E até que um dia ela encontrou alguém que bateu o recorde dela. Que ela era basicamente uma das poucas pessoas que ainda jogava esse jogo. Porque, resumindo um pouco sobre o período que essa história se passa, é pra ser basicamente nos anos 2000, onde os arcades, né, os fliperamas, os jogos de luta já não são mais populares, estão fechando, existem poucos ainda abertos. Para demarcar esse período dos anos 2000, que antes, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, ainda tinha uma grande popularidade, né, as máquinas, principalmente os jogos de luta. Street Fighter, The King of Fighters, Tekken, Marvel vs Capcom, entre tantos outros, que eu poderia ficar citando aqui, Fatal Fury, enfim, uma infinidade de jogos de luta que eram os mais populares da época. E com a vinda dos anos 2000, né, com os consoles se tornando cada vez mais viáveis para se ter em casa e as pessoas jogando videogame em casa mesmo, acabou que não tinha mais razão de ser, né, esses arcades e fliperamas. Logo eles foram perdendo a popularidade e foram tendo cada vez menos. Mas você ainda podia encontrar em algum bar, algum boteco, algum mercadinho, qualquer lugar assim, resquícios, né, dessa época. É nessa época, com o final da popularidade dos jogos de luta, antes de ter um grande recomeço nos anos 2010, com a vinda do Street Fighter 4. Mas antes desse grande recomeço é onde essa história se passa, né? Nesse período de queda de popularidade. Por isso que tem essa máquina então um pouco usada desse jogo aí, que é o Fighting Game. O Fighting Game que ela joga. Até que, mas enfim, voltando à história do quadrinho em si, ela encontra alguém que bateu o recorde dela. Ela descobre que esse cara era alguém que ela conhecia antes, que ela conheceu quando era mais nova. Eles combinam depois de jogar na casa dela. Mas esse cara era um cara que ele não lembra dela. Deixa eu mostrar aqui um pouco do flashback. Ela lembra dele, mas ele não lembra dela, que ele jogava quando era pequeno. Ela queria jogar, mas ela não tinha dinheiro e também tinha vergonha de ir lá. Ele chama ela pra ir jogar com ela. E ele acaba ensinando ela a jogar. Ela se tornou tão boa no jogo graças a ele. Eles acabam, depois de terminarem de jogar, fazendo a promessa de que iriam jogar de novo. Mas o cara aí... A propósito, eu nem falei o nome dos personagens, né? Deixa eu botar aqui um pouco, acho que eu tô pulando um pouco a ordem dos eventos. O nome dela é Annalisa e o nome do rapaz aí é Matheus. Mas enfim, depois da promessa de quando eles eram pequenos, de que iriam jogar novamente, ele acaba se mudando pra outra cidade antes deles poderem jogar novamente. E ela passa os anos pensando nele, querendo reencontrar ele, querendo jogar com ele de novo. Por isso que ela ficou revisitando aquele arcade e jogando lá sem parar, pra deixar o recorde dela, pra caso ele voltasse e visse o nome dela. Basicamente esse é um resumo básico da história, mas agora, vários anos depois, finalmente eles se reencontram. E eu não vou falar mais sobre a história, vou deixar a parte final. Não vou falar mais da história, né? Vou deixar a parte final para vocês que estiverem curiosos lerem. Mas basicamente é isso. A história de uma promessa feita na infância e dessas duas pessoas que fizeram essa promessa se reencontrando vários anos depois. Uma delas acabou esquecendo da promessa, enquanto a outra guardou no coração por todos esses anos. E o que acontece depois vocês vão ter que ler para descobrir. Mas é basicamente uma história simples. Eu fiz sobre jogos de luta, porque é o meu tipo de jogo favorito, que eu amo. Então se eu fosse fazer sobre algum jogo, teria que fazer logo sobre esse estilo, né? E o concurso tinha uma temática, né, de ser sobre jogos. Por isso que eu escolhi esse tema também. Até tem mostrar, né, relacionamentos entre as pessoas com o amor pelos jogos. Então, resumidamente, essa é a história do Só Mais Outro Jogo.
Tem muita gente que já me falou que não gosta muito da personagem principal. Justo. É uma reclamação que eu compreendo. Muitas vezes outros personagens da história são mais populares do que o protagonista. E ela é uma pessoa não muito típica, por assim dizer. Ela é meio... As pessoas que veem ela vão achar ela estranha. E é deliberadamente isso. Eu imaginei que algumas pessoas fossem gostar dela, outras fossem detestá-la. Eu imaginei que teria uma resposta assim. Mas, sendo positiva ou negativa a resposta da personagem, eu fico feliz que tenha causado algum tipo de reação. De alguma forma, não tenha sido só apatia ou desinteresse. Mas essa foi o Só Mais Outro Jogo. Vou mostrar pra vocês agora algumas ilustrações desse quadrinho. Essa aqui é a capa que eu acabei usando, né? Ela... Pra mim parece mais capa de livro do que de um quadrinho. Eu gostei do jeito que eu fiz. Infelizmente não dá pra ver muita personagem ali no fundo. Mas essa aqui que é a ilustração original. Eu gostei desse estilo porque não é o estilo que eu uso normalmente. Com esse contorno sem contorno, sabe? Só usando as cores. Eu não costumo usar muito esse estilo. Eu acho meio difícil de fazê-lo, sendo sincero. Com as ferramentas que eu uso no Paint Toolsy, que é o programa de desenho que eu uso, principalmente é difícil de fazer, mais do que seria em outros programas. Mas o resultado em si é legal, dá um jeitão diferente pra ilustração. Bom, fora aquela, eu fiz essa ilustração da personagem também, mostrando ela com a jaqueta dela e tal. Aqui eu acho que eu fiz ela mais bonitinha do que ela é na ilustração ali anterior, por exemplo, nesse estilo aqui. Pois é, basicamente era isso que eu tinha pra mostrar dessa história, né? Não tenho as ilustrações originais dos personagens, dos designs aqui. Tá em algum HD aqui salvo, não tá no computador agora. Tá num arquivo SAI, né? Que é o arquivo editável do programa de desenho que eu uso. É tipo um arquivo original do Photoshop, editável. Tá naquele formato, então eu teria que ir lá procurar. Mas não era nada demais, não. Era só alguns rascunhos feitos a lápis mesmo. Mas de qualquer forma, vamos aqui para o terceiro quadrinho de hoje. E aqui estamos com o terceiro quadrinho de hoje, né? É o Nada a Se Ver. Esse aqui já é mais fantasioso, né? A história é sobre um mundo onde o sol não brilha mais. É um mundo completamente escuro. Que as pessoas tentam sobreviver nesse mundo completamente escuro. Literalmente, imagina um mundo que não tenha mais a luz do sol. Que seja uma noite eterna. E também, por exemplo, que não tem... nem o brilho das estrelas, você consegue nem ver a lua brilhando, nada, absolutamente escuridão completa. É o mundo onde se passa a história do Nada a Se Ver. E nesse mundo existem algumas pessoas que têm a habilidade de brilhar no escuro, né? Emitir luz com o próprio corpo. E essas pessoas acabam sendo caçadas nesse mundo por diversas razões, né? Porque imagina, no mundo completamente escuro, tem uma pessoa que é basicamente uma lanterna viva que brilha sem parar. Seria bem cobiçada, né? Ou talvez fosse até odiada por alguns outros. Enfim, mostra a história de duas irmãs que fazem parte desse grupo de pessoas capazes de brilhar. E mostra elas tentando sobreviver nesse mundo. Essa é uma história que eu acredito que daria para ter uma continuidade boa. Aqui, por exemplo, mostra elas. Sendo sincero, talvez essa história tenha sido uma desculpa para não desenhar cenários. Talvez a premissa toda tenha sido só... vou fazer a história toda se passando na tela preta, né? Já que o mundo é todo escuro. Mas acho que é o que eu costumo chamar de preguiça criativa. Ou criatividade preguiçosa, onde você, para ter menos trabalho, você usa a sua imaginação para pensar na solução menos trabalhosa possível. Acho que leva para algumas direções interessantes a arte, né? Essa criatividade preguiçosa. Como eu posso fazer ter o mínimo de trabalho possível? Deixa eu pensar em alguma premissa criativa. E foi a partir daí que eu comecei a criar o Nada a Se Ver. Mas, como podem ver, ela ali consegue emitir luz além do corpo dela, né? Ela como se fosse uma lanterna mesmo. O nome das irmãs são Lucy e OR, o nome da mais velha, da maior aí. E Lucy é o nome da menor, da mais nova aí. Elas são basicamente, eu vou mostrar nas ilustrações ali seguintes, mas elas são meio que monocromáticas, né? Elas seguem um tom de cor só. Tipo a OR é toda azul basicamente, em sua maioria azul, enquanto a outra é rosa, bege, salmão, como preferir chamar a cor dela. Quando eu for mostrar as ilustrações eu demonstro melhor.
Mas nesse mundo acaba tendo uma caçadora, uma guerreira caçadora que as encontra. Ali, por exemplo, elas encontram ali uma criatura da escuridão. E elas usam a sua luz para se proteger, né? Tentando cegar a criatura. A Lucy tem um potencial de luz maior do que o normal, e ela acaba perdendo o controle ao emitir luz. Elas acabam sendo salvas ali por um outro caçador, né? Dessa vez um com machado. Talvez tenha sido daí que eu tenha tirado o machado da Sandra Dora no mundo de Altry. Na verdade não. No mundo de Altry a ideia é mais antiga do que a desse quadrinho. É de 2013, quando eu comecei a projetar no mundo de Altry. Esse quadrinho aqui é de 2018, então não é o caso. Aí ele leva elas para um lugar seguro, né? Numa caverna onde ele conseguiu fazer uma fogueira ali. E eles começam a conversar, né? Ele conta a história do próprio caçador aí, que o nome dele é Urvik. Ele fala sobre onde ele morava, porque ele acabou tendo que ir embora, né? Por causa das leis de distribuição do fogo que tinha onde ele morava. Lendo, vocês poderão ver uma explicação melhor do que eu tô dando aqui. Eu tô tentando resumir sem contar tudo. Até que... aí, mais das criaturas que habitam nesse mundo. A caçadora aí, né? Ela acaba encontrando eles na caverna. Ela, basicamente, ela aborda eles oferecendo uma solução para o problema deles, né? De morar no escuro. Que ela... diz conhecer um lugar onde ainda tem eletricidade e que funciona ainda como uma cidade da antiguidade. Ou seja, existe uma cidade que funciona normalmente, né, com iluminação, eletricidade, onde as pessoas habitam normalmente. Ela chama essa cidade de Velha Capital e ela convida eles para vir com ela, né, atrás dessa tal Velha Capital. Mas quem sabe quais são as verdadeiras intenções dela. A propósito, o nome dela é Sapir. E ela, contando essa história da Velha Capital, acaba convencendo a Lucy, né? Ela acaba se interessando. Porém, a mais velha, a Or, não quer deixar ela ir, porque elas já perderam uma terceira irmã, a irmã do meio, que acabou falecendo. E a irmã mais velha não quer perder a outra irmã, então ela acabou se tornando super protetora em relação a Lucy. A Lucy querendo ir atrás da Velha Capital, né? Acreditando na história da Sapir. Ela se afasta da irmã, né? Que tá sendo protetora demais, não deixando elas irem. Até que ela foge e acaba se deparando com um perigo sozinha. Eu não vou mostrar aqui o resto da história, né? Eu recomendo que vocês leiam. Todas essas histórias estão disponíveis no nosso site do Iago NC Quadrinhos e também nas nossas páginas, né, do Tapa, do Flip Through e todas as nossas outras páginas de leitura online. Então, se vocês estiverem curiosos para ver a história até o final, recomendo que vocês leiam lá. Mas essa aqui eu também acho que tem potencial para dar continuidade. Nesse mundo completamente escuro, tentar explicar, né, porque que o mundo se tornou assim sem o sol. Seria interessante abordar mais. Não sei se as pessoas teriam interesse, né, em ver a história que se passa toda numa tela preta, mas eu acho que seria bem diferenciado se eu fosse dar continuidade. Essa aqui, uma coisa que eu não gosto muito é que eu fiz o traço um pouco fino demais do que eu faço do que eu faço normalmente. Mas é porque eu tentei dar uma diferenciada também, mas se eu fosse refazer eu faria com traço um pouco mais grosso. Mas eu gosto do design dos personagens e da premissa do mundo, eu gosto nessa história. Então vou mostrar aqui agora pra vocês um pouco das ilustrações. Essa aqui é a capa que eu acabei usando, né? Eu fiz ela preto e branco mesmo, mas tinha uma ideia de capa colorida que eu queria usar também. Eu acabei gostando do estilo dessa, aí eu decidi ficar com essa mesmo. Essa aqui era a ideia original da capa, né, que eu iria usar, mostrando aquela ali grande no fundo é a irmã do meio delas, ela que acabou falecendo, enquanto eu mostro as duas principais ali na frente e os dois caçadores, né, a Sapir e o Urvik. Ela, do lado esquerdo, é uma caçadora mais tecnológica, que usa uma armadura e apetrechos, enquanto o outro é um caçador mais rudimentar, que só usa um machado e seus instintos de caça. Vou mostrar aqui mais dos personagens. Aqui a versão da capa com logo e preto e branco. Aqui nessa história eu fiz um pouco mais de... eu dediquei um pouco mais no sentido do design dos personagens, né? Que eu fiz essa fichinha
ilustração mostrando o personagem. Ali mostra ela sem armadura, como seria, e ela com a armadura completa. Sapir, a caçadora de recompensas. Ela tem 1,70 m e 19 anos. Aqui temos Urvik, o mestre do fogo. Ele tem 1,91 m e 27 anos de idade. Eu gosto do design dele porque a roupa de baixo é toda preta e a camiseta se mistura com a calça. Fora isso, eu gosto do jeito do nariz dele e da monocelha. Temos a Or, a irmã mais velha. Ela tem 20 anos e 1,79 m. Eu fiz ela deliberadamente meio estranha, né? Com o jeito do rosto dela. Talvez até um pouco assustador. Mas é pra parecer serena e meio bizarra ao mesmo tempo. Porque quando ela tá calma, ela fica com uma expressão bem tranquila. Mas quando tá furiosa, ela fica com a carranca assustadora. E ali é pra dizer que ela é bem flexível, né? A movimentação dela. Que ela é alta e flexível. E ali temos a irmã mais nova, a Lucy. Ela tem 11 anos e 1,27 m. Ela é bem animada, ela gosta de... Ela é curiosa, ela é aventureira, enquanto a outra é mais reservada e mais preocupada. Ah, que eu tinha falado das cores, né? Ela segue uma tonalidade de cor só, enquanto ela aqui, por exemplo, é toda azul. Ela é toda salmão ou rosa, como preferirem chamar essa cor. Todas as pessoas que têm essa habilidade de brilhar, né? Emitir luz com o próprio corpo seriam assim, né? Ter uma cor única própria. Aqui seria o design da irmã do meio. Ela com a roupa ali de frio e a roupa mais casual também. Ela não aparece muito na história, né? Ela seria mostrada mais em flashbacks se a história fosse continuar. Temos aqui a ilustração mostrando todos os personagens num lugar só, comparando a altura deles. Ali temos algumas das criaturas, né, que habitariam no mundo. Elas meio que acabaram se adaptando, né, ao mundo escuro. Por isso a maioria delas não depende da visão para sobreviver. Elas usam mais a audição e o olfato nesse mundo sem iluminação. Ou mesmo o próprio tato, né, para identificar os seus arredores. Ali é a criatura que ela acabou ficando com um design mais diferente, né, mas ela é aquela criatura que aparece lá no escuro no começo da história. E temos a logo em português e em inglês. Aqui algumas ilustrações que eu fiz dos personagens, né, totalmente em cores. A irmã mais nova, a irmã do meio. Aqui dá pra entender um pouco melhor o design dela nessa ilustração. A irmã mais velha, com uma roupa diferente. A Sapir, né, com a roupa casual em vez de estar usando a armadura. Na história ela fala que gosta bastante de chinchelas, por isso que ela está com uma aí. E o Urvik, dessa vez sem o colete dele, né, sem a jaqueta. E era isso que eu tinha pra mostrar dessa história Nada a Se Ver. Nessa eu me dediquei bastante, mais do que todas as anteriores na época, né, que eu fiz todos esses detalhes do mundo e dos personagens, que geralmente eu não fazia tanto. Mas eu fazia uns rascunhos do design dos personagens soltos, mas não elaborava tanto outras coisas. Mas essa aí também, infelizmente, acabou não passando no concurso. Essa eu fiz para um concurso brasileiro, no caso. Acabei mandando depois para um inglês depois. Mas todas elas serviram, né, para aqueles que leram e gostaram, e também para a coletânea. Todas elas acabaram sendo usadas. Tem também outras duas histórias curtas que eu criei nessa época. Só que eu vou deixar essas para o próximo especial que a gente vai fazer aqui no canal, quando atingirmos a próxima meta. Por hoje vamos ficar só com essas três mesmo. Vou ver só aqui se tem mais alguma ilustração que eu esqueci. Não, achei mais essa aqui, né, que eu tinha esquecido de mostrar, que essa aqui tava em outro lugar. Mas é mais uma ilustração do Nada a Se Ver. Mas antes de encerrar aqui, né, quero agradecer a todos mais uma vez por termos atingido essa meta de 800 inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos mesmo, de verdade. Eu sei que nem todos os meus vídeos são do agrado de todo mundo. Eu sei que muitas vezes meu conteúdo não é o que é popular, né? Não jogo jogos populares e nem falo sobre assuntos do momento, nem tretas, nem nada que deixaria o canal realmente famoso. Mas eu sou grato por ter essa página aqui nesse canal, onde eu posso falar sobre as coisas que eu gosto, jogar jogos que me interessam e apresentar um conteúdo que eu imagino que terão mais pessoas que compartilharão dos meus interesses, que acharão engraçado ou interessante também. Então, só de ter esse lugarzinho aqui, eu sou muito grato mesmo. E por ter vocês também que acompanham os nossos projetos. Então, agradeço mais uma vez, pessoal. Muito obrigado mesmo e vamos ficando por aqui.
Espero que tenham gostado desse especial aqui de 800 inscritos e nos vemos no próximo, né? Quando atingirmos 900 e em seguida 1000. Vou deixar aí vocês com os recadinhos finais e até a próxima, pessoal. Fui! E foi esse o vídeo, pessoal. Curtam aí, não se esqueçam de se inscrever no canal para vídeos semelhantes. Visitem os links na descrição, que me ajuda bastante. Comentem o que acharam e até a próxima, pessoal. Fui!